E nós passamos agora à palavra de Deus, que será ministrada pelo evangelista Rafael, com a palavra evangelista Rafael, em nome de Jesus. Amém? Amém. Saúde aos irmãos com a graça e com a paz do Senhor. Amém? Amém. Amém, Jesus. Nós vamos fazer uma reflexão hoje na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 8. Então você que está aqui, você que está em casa, eu recomendo que você pegue a sua Bíblia, abra lá na segunda carta de Paulo a Timóteo, que nós vamos ler aqui a partir do versículo 8, tá ok? Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo 8, nós vamos lendo aqui conforme nós formos prosseguindo com a exposição. Amém? Paulo começa dizendo, só contextualizando um pouco essa carta, a segunda epístola de Paulo a Timóteo é a segunda carta que Paulo envia para Timóteo, nessa época que era o diretor da igreja de Éfeso, onde Paulo enviou para dirigir aquela igreja, a igreja daquela região, porque Éfeso é uma cidade, mas cobria toda uma região ali da Ásia Menor. E essa é a última carta também que Paulo escreve. Então essa é uma carta de despedida que Paulo traz para o seu servo, seu amigo Timóteo, que estava com ele há muito tempo. Inclusive Paulo chega a chamar Timóteo de filho, tanto é a intimidade que os dois possuíam. E nessa carta aqui, Paulo vai dar diversas orientações importantes a respeito da fé, a respeito da igreja, a respeito do evangelho, para que Timóteo pudesse então levar adiante a palavra que Paulo até então havia ministrado para as igrejas, e agora ele deixava para que os seus cooperadores dessem seguimento então ao seu ministério. Paulo então vai falar nessa carta especialmente sobre os falsos profetas, que era uma preocupação muito grande para a igreja naquele momento, em que você tinha vários tipos de heresias que estavam surgindo no meio das igrejas, e Paulo sempre procurou combater essas heresias, especialmente pelo ensino da verdade, e exortando os líderes das igrejas que ele mesmo havia instituído, que eles guardassem a fé diante da ameaça das heresias que estavam vindo e também da perseguição que estava ali latente sobre toda a igreja naquela época. Então aqui no capítulo 2, versículo 8 da segunda carta a Timóteo, Paulo vai dizer: lembra-te de Jesus Cristo. Ele está falando com quem? Ele está falando com Timóteo. Ele está exortando Timóteo a se lembrar de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Então, a primeira coisa que Paulo diz aqui é para que ele se lembre de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. O que Paulo faz aqui? Ele faz um resumo do que era o evangelho. A pregação do evangelho que Paulo anunciava, o anúncio de Jesus que ele fazia, era Jesus ressuscitado dentre os mortos, e aqui a gente pode inferir que ele morreu, porque se ele foi ressuscitado dentre os mortos foi porque ele morreu, Então ele pregava Jesus ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi. Então Paulo fala sobre a morte, sobre a ressurreição de Jesus e sobre a sua messianidade. A descendência de Davi indica que Jesus ali, no contexto da teologia de Paulo, que esse Jesus a quem Paulo prega é o Messias. E Paulo termina essa frase dizendo, segundo o meu evangelho. Por que Paulo enfoca esse pronome possessivo, meu evangelho? Para identificar que aquilo que ele tinha pregado desde o início, em contraponto, provavelmente, aos evangelhos falsos que já haviam surgido naquela época na igreja, que pregavam um Jesus que não ressuscitou, que pregavam uma fé onde não havia ressurreição, como nós vemos no capítulo 15 de 1 Coríntios, que já era uma preocupação da igreja. E Paulo mostra que o evangelho que ele pregava, que era o evangelho genuíno, consistia em Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos, sendo ele descendente de Davi, portanto, o Messias. Versículo 9 ele diz, pelo qual estou sofrendo até algemas. Então Paulo vai dizer que por esse evangelho que ele pregava, que é o evangelho verdadeiro, o evangelho de Jesus Cristo, o Messias, ressuscitado dentre os mortos, ele estava sofrendo até mesmo algemas, ou seja, ele estava preso
como malfeitor. A palavra grega traduzida aqui como malfeitor é a mesma que Lucas usa lá no capítulo 23 para descrever aqueles dois homens que foram crucificados junto com Jesus. Ou seja, Paulo está dizendo que ele foi preso como se fosse um criminoso que havia cometido um grave delito. Tudo isso pelo Evangelho. Então o Evangelho genuíno que Paulo pregava levou ele a estar preso. E quando ele escreveu essa carta, ele estava preso. Porém ele termina dizendo, contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então Paulo diz que apesar que ele, aquele que anuncia o Evangelho, estava retido, estava preso, estava sofrendo aquelas algemas, como se fosse um malfeitor, sendo tratado como um bandido, como um criminoso, apesar disso o Evangelho estava avançando. E no versículo 10, então, ele vai complementar dizendo, por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Então Paulo diz, eu estou sofrendo, eu estou preso por causa do Evangelho que eu tenho anunciado, e por causa disso eu suporto todo esse sofrimento por causa dos eleitos. Eleitos aqui nesse texto pode ser melhor entendido como o povo de Deus. Eu estou sofrendo isso por causa do povo de Deus, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Paulo aqui não está dizendo que o sofrimento dele, de alguma maneira, vai causar a salvação das pessoas, né? Esse é um entendimento errado. Ele está dizendo que o fato dele suportar essa perseguição, essa tribulação, faz com que o Evangelho avance, como ele fala, por exemplo, em Filipenses capítulo 1, quando ele diz que a prisão dele foi boa para o Evangelho porque ele pôde testemunhar diante de toda a guarda pretoriana, ou seja, a prisão de Paulo fez com que o Evangelho crescesse, né? Então ele vai dizer que a palavra de Deus não está algemada. Então o fato de Paulo suportar o sofrimento faz com que o Evangelho cresça. O sofrimento de Paulo superabundava em crescimento para o Evangelho. E isso é que levava as pessoas à salvação. Por isso que ele diz aqui no final, com eterna glória. E por que ele fala aqui sobre eterna glória? Porque Paulo está comparando o sofrimento que ele estava passando naquele momento com aquilo que lhe estava prometido pelo próprio Evangelho que ele pregava. Amém? Então Paulo dá essa introdução falando sobre o Evangelho, falando sobre o seu sofrimento, falando sobre o propósito do sofrimento dele como uma ocasião para crescimento da palavra de Deus. E aí no versículo 11 ele vai dizer, fiel é esta palavra. E aí a partir disso ele apresenta aqui aquilo que é provavelmente um hino, que era tipo uma canção na igreja primitiva, quando ele vai dizer, se já morremos com ele, também com ele viveremos. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então essa parte, ela provavelmente era um hino, era uma canção de adoração instrutiva, que era cantado naquela época pelos cristãos, e Paulo então cita esse hino, essa canção. Então quando ele diz fiel é esta palavra, né, essa palavra que eles referem-se como fiel, é aquilo que o hino dizia, né, como se ele estivesse dizendo, essa canção que eles cantam é verdadeira. Por quê? Porque ele diz, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Então, nesse hino, o que nós temos? Nós temos 3 declarações que Paulo começa, que são declarações condicionais, que ele começa com se. Né? Ele diz, se já morremos com ele, também viveremos com ele. Ou seja, Paulo está dizendo que, uma vez que nós morremos com Cristo, nós então viveremos com ele. Ele diz, também com ele reinaremos. Então, se a gente perseverar, vamos reinar com Jesus. E ele diz, então, se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. E aí depois ele diz no final, se somos infiéis, ele permanece fiel. Aqui ele inverte. Ele, em vez de colocar o contrário,
ele coloca algo que Deus permanece sendo fiel apesar da nossa infidelidade, e nós vamos ver o que ele quer dizer com isso. Mas na primeira estrofe desse hino ele vai dizer: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Isso aqui é uma clara referência ao que Paulo já havia escrito para os romanos. Eu vou ler aqui em Romanos capítulo 6, versículo 8. E Paulo diz assim: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. A mesma coisa Paulo cita de novo aqui nessa canção. Pode ser que o próprio Paulo tenha escrito esse hino, pode ser que algumas igrejas que Paulo tenha evangelizado foram que escreveram esse hino, mas aí Paulo refere-se a essa palavra: se já morremos com ele, também viveremos com ele. Paulo está falando de quê? Da conversão. O primeiro passo da vida cristã é a conversão. É que nós entregamos a nossa vida a Jesus Cristo. Nesse momento nós morremos com Cristo e viveremos com Ele. Observe que Paulo usa uma palavra no passado: se morremos com Cristo. Pode ser também uma referência ao próprio batismo, que exemplifica essa morte, né, pela imersão na água, né? E depois ele usa uma palavra no futuro: também viveremos com Ele. Viveremos no futuro. Ele não diz vivemos com Ele, ele diz viveremos. Mesma coisa que ele diz lá em Romanos 6,8. Depois ele vai dizer: se perseveramos, também com ele reinaremos. Novamente, ele fala sobre um ato presente: se perseveramos, com ele reinaremos no futuro. Nós não reinamos, nós reinaremos. Paulo está falando o quê? Que ele está falando de perseverar na fé que nós abraçamos quando morremos. Então ele passa pela conversão, passa pela perseverança na fé que a gente abraçou, e ele termina dizendo: se o negarmos, ele por sua vez nos negará no futuro, mostrando que é uma resposta de Deus a uma coisa que nós fazemos no presente. E aí por fim ele vai terminar dizendo: se somos infiéis, ele permanece fiel. Aí aqui existe um problema, né? Porque Paulo no versículo anterior disse: se o negarmos, ele por sua vez nos negará. E agora ele vai dizer que se a gente for infiel, Deus vai permanecer fiel. Não parece que está sendo contraditório aquilo que Paulo está falando? Mas na verdade não é, né? Existem algumas interpretações que são postas aqui. A primeira delas, que é mais comum em círculos calvinistas, é que o texto está dizendo que apesar da nossa infidelidade, Deus, por sua graça, anula a nossa infidelidade. Ou seja, nós fatalmente podemos ser infiéis com Deus, mas mesmo na nossa infidelidade, Deus permanece sendo fiel a nós porque nós somos eleitos. Uma outra interpretação que eu acho que seria mais apropriada aqui para esse texto, para esse contexto, o que Paulo está dizendo é que a infidelidade de algumas pessoas não anula a fidelidade de Deus em relação à sua promessa, em relação ao que ele prometeu para nós no Evangelho. Como se o hino estivesse dizendo assim: vocês têm que perseverar, mas se vocês começarem a pensar: mas tem tanta gente negando a fé, tem tanta gente ensinando heresia, tem tanta coisa ruim acontecendo, tem tanta gente aí que está perseguindo a igreja, que está se voltando contra nós, e é como se Paulo estivesse dizendo: apesar da infidelidade dessas pessoas, Deus permanece fiel àqueles que não o negam, aqueles que permanecem na fé. Essa interpretação ela é mais coerente com o texto, né? Paulo está dizendo que apesar da infidelidade de algumas pessoas, que aliás ele já tinha mencionado aqui no capítulo 1, versículo 15, Paulo diz lá: está ciente de que todos os da Ásia me abandonaram. Então Paulo estava ali naquela situação, vendo que muitos dos seus cooperadores já o estavam abandonando. No entanto, Paulo não perdeu a sua confiança em Deus, porque ele sabe que Deus permanece fiel, apesar da infidelidade de muitos do seu povo. Então é isso que o texto está dizendo. Se algumas pessoas são infiéis para com Deus, a fidelidade de Deus para com a sua promessa de redenção, para com o Evangelho, ele permanece o mesmo. Ele não vai mudar. Por quê? Porque ele não pode negar-se a si mesmo. A natureza de Deus é ser fiel às suas promessas. Amém, Jesus. Se Deus voltar atrás nas suas promessas, ele não é Deus. Amém? Amém. Então Paulo aqui está falando de algumas coisas interessantes para orientar Timóteo depois que Paulo partisse. E existem 3 ensinamentos
que dentre tudo isso que eu falei aqui no contexto de 2 Timóteo 2, versículo 8 ao 13, existem 3 lições que Paulo deixa para Timóteo que também é importante para nós. Amém? A primeira é que o sofrimento, ele faz parte da vida do cristão e ele é benéfico para o Evangelho. Então Paulo está dizendo para Timóteo que ele está sofrendo por causa do Evangelho, que ele está em cadeia, sendo tratado como um criminoso, sendo tratado como uma escória, mas que isso é benéfico para o Evangelho, porque a palavra de Deus não está algemada. E que esse sofrimento ele suporta por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus. Então nós não podemos entender que o fato de nós sermos crentes, o fato de nós sermos fiéis a Deus, o fato de nós pregarmos o Evangelho verdadeiro de Cristo, não nos isenta de sofrimento. Muito pelo contrário, isso provavelmente vai ser o motivo do nosso sofrimento. Então é isso que Paulo está dizendo para Timóteo, que Timóteo não deve esperar uma vida tranquila, sem nenhuma perseguição nem nada, porque naquele contexto Paulo já antecipava uma perseguição muito grande que ia vir pouco tempo depois, por meio de Nero. Paulo escreveu essa carta provavelmente entre os anos 62 e 64, no ano 65, né, que puseram fogo lá em Roma, Nero pôs a culpa em quem? Nos cristãos. E começaram a perseguir os cristãos. E foi uma perseguição implacável. E Paulo então já mostra para Timóteo que isso vai acontecer. E que nós também não podemos esperar nada diferente. Né? Tem uma frase que diz que se você está indo num caminho e você não encontra resistência, é porque o diabo está andando do seu lado. Está no mesmo caminho que você. Mas o caminho do Evangelho é um caminho diferente. Você está indo na contramão do mundo. É natural que as tribulações, que os problemas, que as dificuldades, eles venham a surgir no caminho. Então o sofrimento ele faz parte do Evangelho, ele faz parte das coisas que nós enfrentamos aqui nesse mundo. E isso é bom. Bom para a gente? Não é bom para a gente, porque a gente sofre. Mas é bom para o Evangelho. A palavra de Deus ela cresce muito mais nos lugares onde ela é perseguida do que onde ela não é. Essa é uma coisa interessante, porque às vezes a gente deita em cima da nossa tranquilidade e deixa de pregar o Evangelho. Enquanto nós vemos lugares no mundo que são assolados, em que as pessoas são perseguidas, mas lá existem pessoas com muito mais vontade de pregar a palavra, porque lá eles conseguem ver e sentir a presença de Deus, fazendo o Evangelho crescer muito mais do que na nossa calmaria. O segundo ponto que Paulo está falando aqui para Timóteo, explicando para Timóteo, para que ele tenha isso em mente, é a respeito da perseverança e da importância de permanecer fiel à palavra de Deus. Então Paulo vai dizer para ele lá, se perseveramos, também com ele reinaremos, se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Paulo já está dizendo para Timóteo que ele não deve negar a Cristo, que ele deve ensinar os seus membros lá da sua igreja a não negarem a Jesus, a perseverarem na fé, a resistirem às heresias que são propostas à igreja, e que eles devem permanecer fiéis na palavra de Deus, que é uma coisa que nós temos muita dificuldade. A perseverança muitas vezes ela exige a abdicação, ela exige que a gente se preocupe mais com as coisas de Deus, ela exige que a gente conheça mais o Evangelho, que a gente busque mais a presença de Deus, e essas coisas, elas dão trabalho de fazer. Não é fácil você obter a presença de Deus, né? Se você ignorar a existência de Deus, se você viver como um cristão ateu, que a gente fala que é aquele que acredita em Deus, mas vive como se Deus não existisse, essa pessoa dificilmente consegue perseverar na fé quando vem uma tribulação grande, quando vem uma adversidade, quando ela chega no momento em que ela tem que escolher seguir firme a Cristo e ela percebe que aquilo ali vai gerar um problema para ela, que aquilo ali vai exigir dela, que aquilo ali vai exigir esforço, vai causar sofrimento, ela percebe, ela vai escolher então pular fora da fé. E Paulo já diz para Timóteo que o sofrimento faz parte da vida cristã e que ele tem que estar preparado para permanecer fiel a Cristo. Isso é uma coisa que nós também devemos cultivar na nossa vida cristã, que nós devemos permanecer fiéis a Cristo
que nós devemos permanecer fiéis ao Evangelho, apesar do sofrimento, apesar das heresias, apesar de tudo o que está acontecendo, porque Deus permanece fiel. Ah, Rafael, tem muitas igrejas que estão se desviando, tem muita gente que está ensinando coisa errada, as heresias entraram na igreja, não existe mais homem de Deus, sobrou só eu, talvez mais 7.000. Mas Deus permanece fiel. Glória a Deus. O Evangelho permanece o mesmo. A graça de Deus sobre a igreja dele permanece a mesma. Independente do que esteja acontecendo do lado, na outra igreja, no outro país, na outra cidade, nós temos que perseverar na fé, porque a promessa de Deus não será invalidada. Glória a Deus. A última coisa que Paulo deixa claro aqui para Timóteo é que o Evangelho ele é uma realidade escatológica. Ele não é uma realidade presente. Como assim? Paulo, várias vezes, ele fala que, por exemplo, no versículo 10, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Eterna glória, Paulo está falando da salvação final. No versículo 11, ele diz, se morremos com ele, também viveremos com ele no futuro. Se perseveramos, também com ele reinaremos no futuro. Se o negarmos, ele por sua vez nos negará. Até isso é no futuro. E Paulo termina dizendo que Deus permanecerá fiel o tempo todo, até o fim, mesmo com a nossa infidelidade. Ou seja, Paulo sempre observa o cumprimento do Evangelho como uma realidade futura. E é por isso que o sofrimento existe agora, é por isso que o sofrimento deve ser suportado agora, por isso nós devemos permanecer na fé agora, porque a nossa recompensa, ela vem depois. Eu não estou, obviamente, é bom explicar isso, negando que Deus e que o Evangelho e que a graça de Deus e a bondade de Deus não possa nos abençoar no mundo presente. Eu não estou dizendo que nós não teremos vida com paz com todos, sendo que o próprio Paulo ordena, né, ele orienta os cristãos lá de Roma a viver em paz com todos, se possível e quando possível, né? Eu estou dizendo que a glória do Evangelho ela é futura, ela não é presente. Então, quando nós ouvimos as pessoas dizendo que se você está sofrendo é porque você não tem Deus, se você está em depressão é porque você não acredita em Deus, se você está com problema na sua vida financeira, está com problema na sua família, é porque está faltando Deus. Nem sempre é isso. Imagina alguém virar para Paulo preso na cadeia e dizer para ele, você está preso porque está faltando Deus na sua vida. Isso é ilógico, né? O fato de estarmos presos, o fato de estarmos sofrendo, o fato de estarmos em uma situação difícil, não significa que nós não tenhamos Deus. O que define se nós temos Deus ou não é a nossa fé em Jesus Cristo. E a nossa esperança de que Ele nos resgatará pela sua glória no final. O Evangelho ele é escatológico. Por que a gente sofre? Porque nós vamos viver no futuro. Por que nós permanecemos fiel? Porque vamos reinar com Cristo no futuro. Por que nós não negamos a Cristo hoje? Para que Ele não nos negue no futuro. Então, Paulo está dizendo para Timóteo, que, apesar dos sofrimentos presentes, eu suporto esse sofrimento para que os crentes avancem, para que o Evangelho cresça e para que no futuro nós possamos adentrar a glória do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Então isso serviu para Timóteo, serviu para a igreja de Éfeso e serve também para nós, para que nós entendamos que o sofrimento ele faz parte da vida cristã, para que nós entendamos que nós temos que permanecer fiéis a Cristo mesmo em meio ao sofrimento, porque a realidade do Evangelho, a glória do Evangelho, a beleza que Deus tem preparado para nós, ela é futura, ela não é manifestada, pelo menos não em sua totalidade, agora. E é isso que nós devemos esperar, porque essa é a promessa de Deus para nós, a qual Ele permanecerá fiel, independente da infidelidade de muitas pessoas, porque Ele não pode negar-se a si mesmo e nem as suas promessas. Que Deus abençoe a todos, que essa palavra fale ao coração de cada um. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém? Maravilhosa palavra de Deus. Amém? Ensinamento para nós. A palavra de Deus ela é uma bênção. É ela quem nos ensina. É nela que nós devemos nos pautar. Amém?